Olá, meus amados, voltamos aqui para mais uma parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, né? A gente já viu, a gente já fez uma revisão das teorias de ácidos e bases. A gente falou das grandezas que determinam a acidez e a basicidade dos ácidos, a acidez e a basicidade dos compostos. E agora nós vamos falar de fatores que determinam a acidez. Temos dois fatores. Primeiro fator é a natureza da ligação hidrogênio e o ametal do ácido, né? Em função da eletronegatividade. Então, nós temos o seguinte, né? Quanto mais eletronegativo for o X, mais fácil o hidrogênio sai na forma de íon H+, certo? Ou seja, mais forte vai ser o ácido. Então, quanto mais eletronegativo for o X, certo? Quanto mais eletronegativo for o X, mais ele atrai o par de elétrons. Então, quanto mais eletronegativo ele for, mais ele atrai o par de elétrons. Logo, se ele atrair com maior facilidade o par de elétrons, mais fácil vai ser a saída do íon H+. E mais forte será o ácido, certo? Maior vai ser a força do ácido, certo? Como o X atrai muito a ligação, então facilita a saída do íon H+. Por exemplo, faz de conta que eu tenho aqui o hidrogênio ligado a um elemento qualquer, um elemento X, certo? Lembrando que aqui no meio, deixa eu apagar aqui de novo, aqui eu tenho um par de elétrons do hidrogênio, um par de elétrons, pode ser cloro, flúor ou ânions oxigenados. E aqui tem a ligação entre eles. Então, quanto mais forte for a atração para o íon H+, mais fácil é você quebrar aqui essa ligação, certo? Ou seja, mais fácil é você produzir, você formar o íon H+, e o ânion X-, certo? Então, quanto maior for a eletronegatividade desse cidadão aqui, ok? Lógico que quanto mais forte ele for, né, quanto maior for a atração para ele, mais fácil é quebrar essa ligação e formar o íon cátion, né, de hidrogênio, né? Concorda comigo? Certo? Beleza. Segundo, é o efeito que estabiliza o íon H+ em relação ao ácido, certo? Tornando um conjugado uma base fraca. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, certo? Vamos entender aqui. E até como observação, né? Então vamos lá. Quando eu pego esse ácido HX e coloco ele em água, eu vou formar o íon H+, certo? Que é o hidrônio, mas eu vou fixar no H+, e o íon C-alimentos. Lógico, esse carinha aqui é o ácido, concorda comigo? Conceito de Bronsted, né? Ou seja, o íon H+ está saindo daqui para a água.
Certo? Lembrando que no lugar desse íon H+, eu posso colocar o hidrônio, que é o H3O+. Não esqueça disso. O H+, é simplesmente uma forma simplificada. No sentido contrário, ou seja, na reação reversível, o hidrogênio está saindo do hidrônio para o HX, certo? Então o íon, deixa eu mudar de cor aqui, H+, certo? Então, se esse cara é o ácido, se esse cidadão aqui é o ácido, logicamente essa aqui é a sua base conjugada, certo? Beleza? Essa aqui é a sua base conjugada. Então, olha só, certo? Se a base X- for muito estável, se ela for muito estável, ela tende a se formar, beleza? Lógico. Porque a reação vai se proceder nesse sentido, né? No sentido do produto, para produzir um produto mais estável. Então, se essa base ela for muito estável, certo? Se ela for muito estável, ela tende a se formar. Então ela vai se formar, beleza? Em compensação, o íon H+, tende a sair facilmente. Logicamente, esse íon H+ aqui tende a sair facilmente. E com isso, você forma o quê? Um ácido forte, né? Tem uma base conjugada estável. Então, se ela é uma base conjugada muito estável, ela não vai querer voltar de novo, ela não vai querer voltar, certo? A CHX, certo? Ela não vai querer dar o par de elétrons que ela ganhou aqui, ó, ela não vai querer dar esse par de elétrons que ela ganhou para voltar a ser um ácido de novo, certo? Ela não vai querer voltar a ser esse ácidozinho aqui de novo, não. Porque ela é o quê? Porque ela é muito estável, certo? Beleza? Então, nós já podemos aqui escrever essa observação que eu fiz para você aí agora, né? Então vamos escrever aqui, ó, para você anotar o que eu escrevi, né? Se a base X-, um ânion, né? Pode ser o cloro, pode ser o Cl-, o Br-, qualquer um, aí qualquer ânion, seja ele não oxigenado ou não, certo? Se essa base X+ for muito estável, se ela for muito estável, ela vai tender a se formar. Então ela vai se formar. Certo? Então se ela vai se formar, o que acontece com o íon H+, certo? Se ela tende a se formar e ela é estável, o que acontece com o íon H+? O íon H+, certo? Ele tende a sair, certo? Ele tende a sair. Sair que eu falo da ligação, né? Do hidrogênio. Sair dessa ligação. Beleza? Beleza. Se ele tende a sair mais facilmente, o ácido forte, então ele vai ser um ácido forte, concorda comigo? Ele vai ser um ácido forte. Ele vai ser um ácido forte.
Lembrando que a força de um ácido está na quantidade de íons ionizáveis que ele pode formar, certo? Então, quanto mais fácil eu formar esse íon, beleza? Mais forte é o ácido, lembra disso. Lembra lá do cloro, 100 moléculas de cloro, formou 98, ionizou 98, lembra lá do início lá, certo? Então, se o hidrogênio tende a sair, é porque esse ácido é um ácido forte, certo? E um ácido forte forma uma base conjugada, o quê? Então, um ácido forte, ele forma uma base conjugada, o quê? Muito estável, certo? E essa base, justamente por ser estável, ela não vai querer voltar a ser um ácido de novo, certo? Ou seja, ela não vai querer voltar a ser o HX. Ou seja, não vai querer de novo se ligar com o hidrogênio, porque ela é estável. Beleza? Certo, meus amados? Então, vamos aqui fazer alguns exemplos para você entender melhor, né? Metano e metanol. Então, olha só. Metano. Né? O metano é o CH4. Deixa eu ajeitar aqui. Metano é o CH4. Certo? O CH4, que é o metano, ele tem um carbono ligado ao hidrogênio, certo? Esse hidrogênio pode sair e formar um carbânio, que seria o H3- mais H+, certo? O metanol, que é um álcool, né? Ele tem um CH3 e o hidrogênio que vai sair, o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. É o mais fácil sair, né? Principalmente porque a diferença de eletronegatividade é grande, certo? A eletronegatividade de hidrogênio é maior do que o carbono, então é mais fácil sair o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. E aí, deixa eu só voltar aqui para escrever a fórmula dele, né? É o CH3OH, né? Que na verdade é o CH3 e a hidroxila, OH. Então, há uma tendência desse hidrogênio sair. Quando esse hidrogênio sair, o oxigênio vai ficar carregado negativamente, vai formar um íon H-, certo? Isso aqui a gente vai estudar. Quando você tem um carbono negativo, você tem o que a gente chama de carborânio. Carborânio. Certo? Agora olha só. Quem tem maior... Eu estou tentando diminuir aqui, na verdade. Ah, tá. Quem tem maior acidez? Eu vou mostrar para você. A acidez aqui, ela aumenta do metano para o metanol. Certo? A acidez aumenta nesse sentido. Lógico, fazendo uma proporção, quem é mais ácido, o metano ou o metanol. Né? Lembra que eu falei que a acidez e basicidade é relativa, é por comparação. Você comparando compostos orgânicos. Né? Então, acidez. A acidez aumenta nesse sentido. Aumenta nesse sentido aí. Agora eu pergunto a vocês, por que a acidez aumentou nesse sentido? Certo? Só lembrando, né, isso aqui é a formação de um... Esse carinha aqui é um alcócido, né? Só para aumentar o seu conhecimento. Isso aqui é um alcócido. Certo? Esse é um alcócido ou metóxido, né? Se você preferir.
pode chamar ele de metóxido. Esse aqui é um metóxido, certo? Então vamos lá, eu tenho comparando aqui os dois, o metano e o metanol. Por que o metanol é mais ácido do que o metano? Primeiro, observação tio Sandrão aqui. Primeiro, a eletronegatividade do carbono é menor que a eletronegatividade do oxigênio, certo? Eletronegatividade. Tô doidão. Eletronegatividade. Certo? Eletronegatividade. A eletronegatividade do oxigênio é maior do que a do carbono. Então vamos lá para a nossa teoria aqui. O que é que houve aqui na teoria que a gente falou aqui? Ó? Quanto mais eletronegativo for o X, maior vai ser a atração do par de elétrons. Então mais fácil vai sair o hidrogênio, mais forte é o ácido. Certo? Ou seja, como o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, é mais fácil o hidrogênio sair do que o hidrogênio que está ligado ao oxigênio do que o hidrogênio que está ligado ao carbono. Certo? Como ele é mais fácil sair, então o metanol, ele é mais ácido do que o metano. Certo? Segundo, as bases conjugadas que se formaram, né? Quais foram as bases conjugadas que se formou? Formou a base conjugada do metóxido, negativo, né? Vou botar negativo, maior que a base conjugada do carborânio. Certo? Por quê? Né? Aí vai para a segunda definição. Lembra lá? Certo? Porque a base conjugada mais estável é aqui a base conjugada formada pelo álcool. Né? Ok? Por quê? Olha só, o átomo de oxigênio, ele é um átomo maior do que o átomo de carbono. Certo? Então essa carga negativa que ele recebeu aqui, ó, certo? Essa carga negativa, o oxigênio acomoda melhor essa carga negativa do que o carbono acomoda a carga negativa dele. Certo? E isso faz com que estabilize melhor a carga negativa. Ok? Então o oxigênio, ele estabiliza melhor a carga negativa. Deixa eu apagar aqui para continuar escrevendo, certo? Então, vamos lá. Estabiliza melhor a carga negativa. Se ele estabiliza a carga melhor, então é porque ele é o quê? O que é que ele é? Ele é uma base mais fraca, certo? Então, ele é uma base mais fraca, certo? Ou seja, o CH3CO- é uma base mais fraca do que o carborânio. Por quê? Porque, na verdade, o carborânio veio de um ácido mais fraco, fazendo comparação com os dois. Concorda comigo? Se ele veio de um ácido mais fraco, então essa base é mais fraca, porque esse ácido é forte.
ou desculpa, se esse ácido, correto, se esse ácido é forte, essa base é fraca. Essa base é fraca porque veio de um ácido, esse é um, desculpa, de novo aí, voltamos ao raciocínio. Vamos lá. Isso aqui é uma base mais fraca do que essa base aqui do carborânio, porque ela veio de um ácido mais forte do que o metano, que originou o carborânio. Então, vamos lembrar, né? Base fraca, ácido forte. Base forte, porque o ácido é fraco. Não é que o metano seja um ácido, eu estou falando de acidez, né? Certo? Então, veja os dois conceitos de novo aqui para ver se a gente aprendeu mesmo. Primeiro conceito, por que o metanol, é mais ácido do que o metano? Primeiro, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Se ele é mais eletronegativo, é mais fácil tirar esse oxigênio, esse hidrogênio do oxigênio, do que esse hidrogênio do carbono. E a gente viu aqui no slidezinho anterior aqui, que quanto maior é a eletronegatividade do X, que é o ânion, certo? Maior é a força do ácido, certo? Porque ele atrai o par de elétrons para ele, beleza? Logo, certo? Então a gente já sabe por quê, pela primeira. Segundo, tanto o metóxido quanto o carborânio são bases, certo? São bases de Bronsted, porque eu botei os dois aqui em água, certo? E se a gente analisar, são as bases de Bronsted, certo? E a gente viu que, como o oxigênio ele é um átomo maior do que o carbono, ele acomoda melhor essa carga negativa que ele vai receber. Se ele recebe melhor, então ele estabiliza melhor essa carga. Estabilizando melhor essa carga, ela é uma base mais fraca. E uma base fraca, ela vem da onde? De um ácido forte. Então eu estou fazendo comparações. Não estou dizendo que esta base fraca, essa base, é mais fraca do que a base do carborânio. Então a base metóxido, que veio de um ácido forte, essa base essa base fraca que veio de um composto que tem uma acidez maior, ela é mais ácida porque deixa eu apagar aqui, o carborânio é uma base forte porque veio de um ácido, de um composto que tem um caráter ácido menor do que o metanol. Certo? Beleza, meus amados? Então tá aí as duas definições para você. Certo? Lembrando, só para a gente lembrar, né, o negativo é a base porque ele vai receber o íon H+, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Certo? Então, olha só, vamos fazer aqui na química inorgânica também, né? HF, HCl, HBr e HI. Né? Se eu botar aqui o HF, vamos lá, vou botar aqui o HF em água, ele vai produzir um íon H+, e o íon fluoreto. O HCl vai produzir também um íon H+, mais o íon cloreto. O HBr vai produzir um íon H+, mais o Br-. E o HI, o ácido iodídrico, vai produzir um íon H+, e um íon menos. Então eu tenho aqui, ó, ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Certo? Beleza? Quem é mais ácido? Se a gente for analisar pela eletronegatividade, desses três, o flúor
é o cara mais eletronegativo, certo? Ele é o de maior eletronegatividade, certo? Se a gente for analisar o tamanho do átomo, certo? O tamanho, o iodo, ele é o maior desses. Então, maior tamanho do átomo. Logo, meus amados, quem é maior aqui? O iodo. Então, o iodo vai acomodar melhor esses elétrons que ele vai ganhar do que o flúor. Que é o flúor, o quê? É um átomo pequeno, certo? De difícil você quebrar essa ligação aqui para formar o íon H+, e o HF. Justamente porque eles estão muito próximos, né, do núcleo. Então, mais difícil é você quebrar essa ligaçãozinha para produzir, para formar um íon H+, e o íon fluoreto. Já o iodo, que é um átomo grande, certo? É um átomo maior, ele acomoda melhor essa carga negativa que ele está ganhando, então mais fácil é quebrar a ligaçãozinha, certo? Então aqui não é pela teoria da eletronegatividade que você vai classificar a força do ácido, certo? Porque aqui a força do ácido aumenta nesse sentido, de cima para baixo, né? De cima para baixo, a força do ácido, certo? A acidez. Deixa eu botar aqui. A acidez aumenta nesse sentido. Então, o que é que acontece aqui? A estabilidade, lembra disso? A estabilidade do íon X-, certo? Cadê? Deixa eu voltar aqui. A estabilidade do íon X-, por dispersão de carga, torna-se a base de Bronsted, nesse caso, a base conjugada, mais estável. Mais fraca, portanto, o ácido será o mais forte. Então, o iodo aqui, certo? Ele é o iodo dispersa melhor a sua carga. Cara, aluno, eu peço desculpa por essas batidas que estão tendo aqui, porque eu gravo a aula no meu escritório, mas sempre tem algum vizinho fazendo alguma coisa. Eu peço desculpa se você está escutando aí um barulho lá no fundinho. Eu espero que não atrapalhe a aula, certo? Então, dispersa melhor a sua carga negativa. E se dispersa melhor essa carga negativa, ele é o quê? Ele é uma base mais estável. Ele é uma base mais estável. E se é uma base mais estável, quer dizer que ela é uma base de Bronsted, ela é uma base o quê? Mais fraca, né? Ela é uma base mais fraca porque veio de um ácido forte. Porque o HI ele é um ácido mais forte que o HBr, que é maior que o HCl, que é maior que o HF. Justamente por ele ser um átomo grande, né? Então, como ele é o iodo é um átomo grande, é mais fácil você quebrar essa ligação, é mais fácil o íon H+ sair, né, do que os outros hidrogênios que estão ligados a átomos menores. Certo, meus amados? Então tá aí a observação para você copiar, né? Vou repetir de novo.
a estabilidade do íon ânion, X-, por dispersão de carga, por dispersão da sua carga, torna a base conjugada de Bronsted-Lowry mais estável, mais fraca. Portanto, o ácido será o quê? Mais forte. Portanto, o ácido é mais forte. O ácido é mais forte. Que nesse caso foi esse ácido aqui, que é o ácido iodúdico, certo? Beleza, galera? Ok? Então tá aí explicado. De novo, em relação aos compostos inorgânicos, porque o HI ele é mais ácido que o HF, embora ele tenha uma eletronegatividade menor do que o ácido fluorídrico, certo? É mais fácil você tirar esse hidrogênio do iodo do que tirar esse hidrogênio do flúor. Também pelo tamanho dele, pela distância que está, né, do núcleo, da atração elétron-prótons que está no núcleo. Certo? E lembre-se, a força do ácido está na quantidade de produto que você pode formar, ou seja, a quantidade de íons que você pode ionizar. Beleza? Então vamos parar por aqui e a gente volta daqui a pouco, continuando com outros exemplos, né? Eu quero dar o exemplo do ácido fórmico e eu quero dar o exemplo do fenol para vocês aí ainda, certo?